Olá, amigos de caminhada. Meu nome é Rodolfo Prinetti Filho, do Lar Espírita Amor e Luz, Extrema, Minas Gerais. Agradeço ao Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá a oportunidade de participar do projeto Prosa com o Chico. Mas que compartilharam o conteúdo, agradeço a oportunidade do estudo e vivenciar essa experiência maravilhosa de refletirmos e dividirmos algo sobre a doutrina espírita. O caso que trago como ponto de reflexão é um fato real, de uma experiência familiar que ocorreu com minha mãe, Vilma Prinetti, quando ela trabalhava no Centro Espírita Pascoal Trovoli, que fica no estado de São Paulo, capital, no bairro do Jaçanã. Então vamos voltar para a década de 1970, 50 anos atrás. Nessa época, o Centro Espírita Pascoal Trovoli tinha como foco os estudos das obras de Kardec, as reuniões mediúnicas, palestras públicas e passes. Havia um projeto para ampliar as atividades do centro para assistência social. No entanto, a diretoria não tinha muito interesse nele, devido ser uma tarefa nova e poucas instituições conhecidas atuarem nessa área de assistência social. A dona Vilma, como era conhecida, compreendia as preocupações da diretoria, no entanto, algo lhe dizia que a implantação da área de assistência social seria muito bom para todos. Então, pensativa e conversando com pares e marido, achou importante obter o parecer de alguém que realmente pudesse ajudar. Resolveu, então, ir até Uberaba, junto com algumas amigas do centro. Era muito comum nessa época grupos de pessoas se reunirem, fretarem uma condução e irem até Uberaba para ver a cidade que o Chico vivia, ver onde ele trabalhava e principalmente ter contato pessoal com o Chico, sentir a sua vibração positiva. São 500 quilômetros de São Paulo a Uberaba, cerca de 6 horas de viagem, um longo percurso para ver o Chico, mas cada quilômetro valia a pena. A dona Vilma e amigas se puseram a caminho. Além de conhecer o Chico pessoalmente, também lhe foi perguntado sobre o projeto que eles idealizavam. A resposta do Chico foi simples e objetiva. Claro, minha irmã, vá em frente. A tarefa social, assistencial é muito importante, pois além do pão se leva o conforto espiritual. Lembremos Paulo, fora da caridade não há salvação, que corresponde a um intransferível programa de trabalho no campo assistencial. Muito felizes e otimistas, retornam a São Paulo, conversam com a diretoria e obtêm aprovação para implementar um novo projeto. No que consistiu o projeto no decorrer do tempo? Cadastrar as famílias carentes, endereço, quantidade de pessoas, idade, sexo, tamanho de roupas. Fazer visitas às famílias periodicamente para verificarem os dados. Criar clube de gestantes, ensinar corte e costura e confeccionar enxovais dos bebês. Orientar sobre direitos básicos, questões básicas de saúde e documentação pessoal, o que na época era uma coisa muito recente ainda, 50 anos atrás, praticamente as pessoas carentes não tinham acesso a esse tipo de informação. Além disso, distribuir cestas básicas e uma especial de Natal, dar lanches e evangelização no dia da distribuição. Para o centro, essa atividade possibilitou a integração de áreas assistenciais com outras religiões da região. Ampliou o quadro de trabalhadores voluntários e aumento na quantidade de pessoas nas reuniões abertas ao público. Acima de tudo, houve uma maior divulgação da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus foi levado aos mais carentes, dando conforto espiritual. De onde vieram os recursos materiais para a obra social? Vieram das doações de pessoas simpatizantes, sócios da casa e microempresários da região, além de bazares, chás e almoços beneficentes, entre outras fontes. Minha mãe desencarnou em 2013 e o Centro Espírita Pascoal Trovoli completou 76 anos de existência neste ano. Hoje ele continua com outras pessoas, mas com as mesmas tarefas nas áreas doutrinárias e assistencial. Gostaria de fazer um agradecimento às pessoas do Centro Espírita Pascoal Trovoli que foram citadas no nosso caso. A minha mãe, Vilma Prinetti, que trouxe a doutrina espírita para a nossa família. Aos incansáveis trabalhadores da casa, Ida de Oliveira, Maria Antonieta, Diná, Sr. Mário e Rodolfo, meu pai.
A maioria já desencarnou, e a Ida de Oliveira, hoje com 92 anos, a quem eu pedi ajuda para buscar os detalhes desta apresentação. Hoje, com dificuldades impostas pela idade, não parou. Lê obras espíritas, faz evangelho no lar e confecciona casaquinhos, meinhas e toquinhas para compor enxovais de bebês que são doados a um centro espírita em Brasília, que ainda frequenta. Gratidão eterna a vocês pelo exemplo e legado. Muito bem. Que lições podemos extrair desse caso? Entre muitas, resumiria em 3 palavras que ajudam nossa evolução: conhecimento, oportunidade e fé. Conhecimento. O conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou experiência. O conhecimento é luz lançada na escuridão da nossa ignorância. Conheça a verdade e ela vos libertará. As pessoas citadas no nosso caso tinham conhecimento da importância da máxima fora da caridade não há salvação e viam na assistência social mais uma oportunidade de praticar essa máxima. E sobre essa questão de adquirir conhecimento, temos uma observação importante a fazer, cuja lição é extraída do livro Libertação, de André Luiz. No capítulo 5, Operações Seletivas, o juiz Gregório, no seu tribunal instalado em colônia purgatorial, dá a sentença a um grupo de espíritos julgados por delitos praticados na terra enquanto encarnados. E um deles reclama: justiça, estou punido sem culpa, fui homem de pensamento e de letras. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Os avarentos são os obcecados por acumular riquezas, dinheiro. Reclama ainda ele, o sentenciado, Não pertenço à classe de avarentos. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se a um avarento? O dirigente, que lhe passou a sentença, responde: que fizeste do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório é a de um egoísta e demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. Essa sentença de avarentos para os homens intelectuais, que se fecham egoisticamente em seu mundo, também cabe às pessoas que estudam a doutrina, frequentam as reuniões, mas apenas para si mesmas. Ou seja, leem muito, ouvem palestras, têm conhecimento de obras básicas, não compartilhando e não aplicando o conhecimento em si e para com o próximo. Aqui se aplica a parábola dos talentos e também reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. André Luiz nos traz outro alerta importante sobre conhecimento. Nesta frase: importa ponderar que em qualquer setor do trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Ou seja, sem estudos paramos no tempo, não evoluímos. Não conseguimos identificar as oportunidades de servir e evoluir. Mas qual o ideal nessa questão do conhecimento, então? Ideal é estudar, aplicar, exemplificar e compartilhar. E continuar sempre numa espiral, sempre com novos níveis de conhecimento. Oportunidade, a nossa segunda palavra-chave do caso, ela significa o quê? É a ocasião favorável para a realização de algo. Em relação à doutrina espírita, o centro espírita é um local onde adquirimos conhecimento e temos a oportunidade de exercitar o aprendizado na assistência espiritual e na assistência social. O centro espírita é uma escola onde aprendemos conceitos importantes para aplicar na vida de relação, na família, no trabalho, no trânsito, na sociedade, entre outros. Não se evolui espiritualmente se vamos a uma casa espírita, ouvimos, estudamos, tomamos paz e água fluidificada, se não combatemos os nossos vícios e nem nos predispomos a ser um trabalhador que atua com vontade e fé. E principalmente, se somos santinhos na casa espírita e fora dela não usamos nenhum conhecimento adquirido. Somos déspotas. Não perdoamos, somos orgulhosos, maledicentes, não praticamos a caridade moral e nem a caridade material. Fé.
a nossa última palavra do caso. A fé está ligada à confiança. Veja como é importante para a implementação de um projeto uma palavra de incentivo, de apoio. No caso que abrimos a nossa conversa, esse incentivo foi de alguém muito especial, o Chico. Mas não é só o segue em frente do Chico que possibilitou a implantação do projeto de assistência social naquele centro. Eles tiveram muita fé, muita confiança de que tudo ia dar certo. Mas somente a fé, sem o trabalho, sem o uso do conhecimento e sem aproveitar as oportunidades, não nos leva muito longe. Bate e abrir-se-vos-á, disse Jesus. Ou seja, você precisa ter atitude. Foi o empenho das pessoas que abraçaram o trabalho e que nos momentos de dificuldade relembravam vai em frente do Chico, o que fortalecia a vontade e a confiança de cada um. É essa fé que temos que ter quando passamos por momentos difíceis na vida. A doutrina espírita não é uma fé cega, ela nos leva a uma fé raciocinada, porque explica por que passamos por provas e expiações. Então aprendemos que elas são necessárias para resgatarmos os erros cometidos e corrigirmos nossos caminhos para evoluirmos. E que, na verdade, as nossas dificuldades são um bem e não um mal para nós. Então, quando estiver diante de obstáculos e dificuldades, ouçam também a voz de Jesus te dizendo: vá em frente, siga o caminho que trilhei, que estarei te esperando. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção.